A graça e a paz, meus irmãos, vamos estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu gostaria de ler um texto com você que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, do verso 1 ao verso 8, que nos fala a respeito da oração e da necessidade de nós termos persistência na oração. O Senhor nos fala assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava um homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O Senhor, Ele ensina mais uma vez a respeito da necessidade de nós orarmos. Aliás, a Bíblia, ela nos mostra a necessidade de termos uma vida de oração. Jesus ensinando a respeito da oração aqui no capítulo 18, ele aqui no verso 9 até o verso 17, ele fala a respeito da hipocrisia na oração. Então Jesus ele mostra a necessidade de nós orarmos e como nós devemos nos colocar na presença do nosso Deus. Aqui o texto é interessante que mostra um juiz iníquo diante de uma necessidade de uma viúva, de uma mulher que precisava de socorro. No texto, Jesus deixa claro que este juiz, ele não temia Deus e muito menos respeitava os homens. Ou seja, era um homem totalmente sem nenhum compromisso com o senso de justiça. Não havia no coração deste homem temor. Não havia no coração deste homem a graça de Deus. No entanto, o Senhor mostra que, apesar disto, este homem se voltou para esta pobre viúva e a socorreu e a atendeu. Não fará Deus, a nós que somos seus eleitos, justiça? Não vai nos ouvir? É isso que o Senhor está nos ensinando. Então, quando ele fala a respeito da persistência na oração, ele nos mostra que nós não estamos diante de um juiz iníquo. Nós estamos diante de um pai, nós estamos diante de alguém que nos ouve, que nos atende, que nos socorre. Mas para nós entendermos bem esse sentido dessa parábola, nós temos que entender o contexto do que acontecia naquela época, o contexto histórico. Eu não sei se você sabe, mas Lucas foi um dos autores da Bíblia que mais falou a respeito da situação de mulheres, principalmente de viúvas. Foi ele que mais falou, dentre os 4 evangelhos, foi ele que mais falou a respeito da necessidade também da oração e principalmente falando a respeito das mulheres. Um período que as mulheres eram rejeitadas, muitas vezes eram colocadas de lado, sequer contadas eram. Quando a Bíblia fala que havia cerca de 5.000 homens que o Senhor alimentou, isso não estava contando mulheres e crianças, porque não eram contados naquela época. Então aqui o evangelista mostra a situação de uma pessoa que era insignificante na sociedade, dentro daquele contexto. No entanto, essa mulher estava ali, diante de um juiz pedindo socorro. Então a primeira coisa que nós temos que destacar em relação a isso, que mesmo aqueles que são insignificantes aos olhos de muitos, Deus está pronto a nos atender, pronto a nos ouvir. O Senhor não nos trata de forma insignificante. Nós temos valor para Ele. A segunda coisa que nós temos que entender aqui, que apesar da Bíblia dizer que tinha que haver um cuidado, um zelo para com as viúvas, muitos naquela época, infelizmente, não observavam esses preceitos. A Bíblia, o Senhor, quando falou para Moisés escrever as leis e deu as leis para Moisés, ele deixou bem claro, enfático, o cuidado, o zelo que deveria ter para com os órfãos, para com as viúvas, para com os estrangeiros. A Bíblia sempre procurou socorrer os aflitos, aqueles que são carentes de um socorro imediato, que deveria então haver juízes para socorrê-las, para julgar as suas causas. E, no entanto, nós não temos visto isto aqui sendo registrado. Pelo contrário, o Senhor Jesus mostra um juiz iníquo
que não temia sequer a Deus e muito menos dava algum valor para os homens. Tanto que lá em Êxodo 22 a 24, a Bíblia nos mostra isso, fala a esse respeito. Lá em Deuteronômio nós encontramos isso também. Salmo 146, a Bíblia nos mostra exatamente isto. Jeremias, também lá no capítulo 7, verso 6, fala a respeito da necessidade de socorrermos os órfãos, as viúvas, os necessitados. A Bíblia sempre enfatizou isso. E a igreja primitiva também. Tanto que lá em Atos capítulo 6, quando surge, ali entendemos que é o surgimento dos diáconos, nós vemos ali o cuidado de Deus para com quem? Com as viúvas. As viúvas helenistas, ou seja, eram judias que falavam grego, estavam sendo desprezadas na distribuição dos benefícios que a igreja dava para com os necessitados. E elas estavam sendo desprezadas. Então, aquele momento que surgem os diáconos para socorrê-las. A Bíblia fala sobre isso lá em Atos 6. 1 Timóteo capítulo 5, de 3 a 10, o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, fala da necessidade de cuidarmos das viúvas, dessas mulheres carentes dentro da igreja que precisavam de socorro. Isso, a igreja tem que socorrer, segundo o próprio apóstolo, aquelas que não têm ninguém, que não têm família, que precisam da ajuda da igreja. Então nós, como igreja, temos que observar esse detalhe. Tiago também fala exatamente isso também. Ele diz que a verdadeira religião é aquela que socorre os órfãos e as viúvas. Essa é a verdadeira religião, ou seja, uma religião prática, uma religião que não fica só em palavras, mas em ação também. Então, nesse período, nós vemos as mulheres, infelizmente, muitas delas, apesar disto, sendo desprezadas dentro da comunidade judaica. Mas a igreja, ela observou esses preceitos e colocou em prática. E nós devemos colocar em prática também, socorrer o necessitado dentro de nossas igrejas. Agora, é interessante observarmos outro detalhe, que aqui esse juiz aqui, ele não tinha um tribunal no sentido de ter um lugar fixo. Esses juízes, nessa época, eles eram itinerantes, eles viajavam de cidade em cidade, julgando casos em cada situação de cada cidade. Então havia o quê? Haviam os seus colaboradores, pessoas que estavam junto desse juiz, que recebiam as causas, levavam até o juiz. E o juiz, então, ele ia julgar essa causa. Ele, então, escolhia qual a causa que ele ia defender e qual que ele não ia defender. Então, de acordo com a situação, ele deixava de lado. Então, essa mulher, ela estava passando por uma necessidade muito grande, insistindo para que fosse atendida pelo juiz. No entanto, à medida que levavam a situação para o juiz simplesmente ele negava. E essa mulher passou por 3 etapas muito difíceis. Pelo menos 3 obstáculos ela teve que enfrentar. Por isso que Jesus fala a respeito da necessidade de orar sem desfalecer. Ela teve 3 obstáculos. O primeiro obstáculo que essa mulher teve que enfrentar foi o obstáculo de ser mulher. Como já falamos, as mulheres naquela época sequer eram contadas. Então essa mulher, ela nunca seria recebida por aquele juiz. Diante daquela sociedade, a visão que eles tinham. E que não está muito diferente hoje devido a algumas situações. Muitos homens, infelizmente, ainda desprezam as mulheres, não dão o devido valor, quanto que a Bíblia diz que devemos dar o devido valor para as mulheres. Aliás, para todas as pessoas. Então, devido a ser mulher, ela não foi recebida. Segundo obstáculo que ela teve que enfrentar, ela era viúva. Ela não tinha nenhum homem para representá-la. Então, se ela era mulher, não ia ser aceito, e como viúva, então, muito menos. Não tinha ninguém. E terceiro obstáculo, tudo indica que ela era uma mulher pobre. Se ela era pobre, ela não tinha condições, então, de pagar o suborno para o juiz. Porque naquela época, infelizmente, o que tinha no passado, tem no presente. Suborno, dinheiro. Ou seja, você pagava para que o juiz julgasse a sua causa a seu favor. Essa mulher tinha esses 3 obstáculos. Ela era mulher, ela era viúva e ela era pobre.
No entanto, o Senhor diz que nós devemos ser insistentes na nossa oração. Ele mostra esse obstáculo todo aqui. Nós temos todos esses obstáculos. No entanto, a Bíblia diz: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Irmãos, oração é obstáculo. Orar é enfrentar obstáculos. Se você se propõe a orar, você pode ter certeza, você vai ter dificuldades. Ler a Bíblia nem tanto, mas orar é um obstáculo gigante. Começa a orar, se propõe a orar, você vai ver um incômodo do telefone, pessoas falando. Por isso que a Bíblia fala que na hora que você for orar, Jesus ensina, entra no seu quarto. Quarto aqui não é o lugar de dormir, é um lugar onde guardavam os mantimentos. Nesse lugar que ninguém passava, que quase ninguém entrava. Ou seja, é um lugar recluso, lugar escondido, ninguém tem que ver você orando. Mas também é um lugar que você tem mais facilidade para buscar o Senhor sem ter nenhuma distração. Lógico que nem sempre a gente pode ter esse privilégio, mas nem por isso nós podemos deixar de orar. Temos que orar sempre, continuamente, insistentemente. Por que devemos orar insistentemente, segundo o texto que lemos? Primeira coisa, a oração é como se fosse um antídoto contra o desânimo. Por isso que ele diz que devemos orar sempre sem desfalecer. Quanto desânimo espiritual, quantas pessoas com o seu coração frios na fé, exatamente porque não oram, não buscam, não clamam, não se colocam na presença do Senhor. À medida que nós nos colocamos na presença do Senhor, o Senhor vai trazendo um renovo ao nosso coração, vai trazendo um alento para nossas vidas, trazendo um renovo espiritual. A questão, irmãos, aqui, que à medida que a gente ora, a gente se coloca à disposição de Deus, o Espírito Santo vai renovando a nossa fé, vai renovando a nossa vida. Jesus, quando ele estava naquela noite que ele foi traído, estava lá no Getsêmani, ele começa a orar. E 3 vezes ele ora: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. 3 vezes ele faz a mesma oração. E quando ele se levanta renovado, fortalecido, edificado. O coração dele ali estava amargurado na presença do Senhor no momento da oração. Mas quando ele levanta da oração, levanta como um leão que ele é, o leão da tribo de Judá, pronto a enfrentar todas as adversidades, pronto para enfrentar o inimigo, pronto para ir à cruz. Então a oração, ela fortalece a nossa fé. A oração renova o nosso coração. Então nós temos que ter uma vida de oração. Quando nós olhamos para a vida, por exemplo, do apóstolo Paulo, quando ele ora 3 vezes, e quando nós oramos, nós descobrimos também, irmãos, que o Senhor tem algo maior para nossas vidas. Às vezes nós estamos clamando por algo e o Espírito Santo nos dá outra direção, renova nossa mente, nosso coração, a nossa fé. O apóstolo Paulo ora 3 vezes pedindo que tirasse dele aquele espinho na carne, aquele mensageiro de Satanás que estava o esbofeteando. Nós não sabemos o que era isto, mas uma coisa eu sei: na oração ele recebeu a resposta. Então a oração, irmãos, não é simplesmente falar com Deus, é um diálogo. Nós recebemos de Deus as respostas que necessitamos. Deus não faz o que queremos, mas faz o que nós necessitamos. Naquele momento respondeu o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Naquele momento o apóstolo Paulo, ele diz que ele teria então prazer nas tribulações, nas angústias, por amor a Cristo. Então essa é a diferença. A fé é renovada quando a gente ora, quando a gente busca, quando a gente fala com o Senhor. Então é um antídoto contra todo o desânimo, toda tristeza, toda angústia, todo mal-estar espiritual que nós estamos sentindo. Então, ore. Segunda coisa, a oração ela tem que ser perseverante, porque é um dever de todo crente orar. A Bíblia diz que nós, como cristãos, nós temos que orar dia e noite. Temos que ser perseverantes. A perseverança, por isso que a Bíblia fala: batei, batei, abrir-se-vos-á, buscais e achareis. Ou seja, é persistência. Por isso que a Bíblia nos fala que Elias era um homem semelhante a nós e orou. Mas orou com persistência. Ele orou, ele buscou, ele falou com Deus e os céus se fecharam. Orou mais uma vez, aí os céus se abriram e a chuva desceu em abundância. Ou seja, a oração
é o agir de Deus em nosso favor. No momento que nós oramos, algo extraordinário acontece na nossa vida. Uma terceira coisa que nós temos que observar é que a oração não é um pedido de um desconhecido a um juiz iníquo. Não. A oração é de um coração de um filho para com o pai. Por isso que no verso 7 diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que pareça tardio. Essa é a questão. O que nós somos de Deus? Escolhidos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós não temos, irmãos, um Deus ausente às nossas necessidades. Nós temos um Deus que está presente às nossas necessidades. Por isso que Hebreus capítulo 4 diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece. Por isso nós podemos chegar a Ele, que em tudo Ele foi tentado, em tudo Ele passou por provações. Então Ele compreende as nossas necessidades, as nossas carências. Por isso que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então a oração é o momento que eu me coloco diante de um Deus que não é um juiz iníquo, mas o justo juiz. Aliás, a Bíblia fala que nós devemos orar porque nós temos um advogado. Ele é juiz, é advogado, ele é Senhor, mas ele é pai. É um pai que atende às necessidades do filho. Ele é um pai que olha e responde segundo a necessidade do nosso coração. Mas há um outro detalhe que é interessante aqui, porque diz assim, olha só o que diz o verso 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. O tempo de Deus, irmãos, o tempo não é nosso. Parece que é tardio, mas ele vem no tempo certo. Ainda que as nossas orações pareçam não ser respondidas de imediato, mas no tempo de Deus, no kairos de Deus, ele vai vir ao nosso encontro. Agora, muitas vezes, Deus parece ser tardio na oração, é para que haja também um amadurecimento na nossa oração. Muitas vezes nós oramos, mas será que nós estamos convictos daquilo que nós estamos pedindo? Será que nós estamos tendo maturidade no nosso pedido, na nossa oração, na forma como nós temos orado? Porque a agenda de Deus, irmãos, ela não está... Ela é diferente da nossa. Quando nós oramos, a oração como já falamos, é um pedido a um Deus que ouve. A um pai que está pronto a atender às necessidades do filho. Só que nós temos que entender que a oração, a agenda de Deus, ela é diferente da nossa. Preste bem atenção. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles. Parece ser tardio. Sabe por quê? Porque o tempo é dele, não é nosso. A forma como nós estamos orando, às vezes não estamos prontos nem sequer a receber. Eu me lembro de uma situação que passamos. Eu e minha esposa, nós mudamos, né, de bairro e eu tinha que levar minha filha para a escola e não havia ônibus onde nós estávamos morando. E eu estava recente numa firma e eu tive que pedir ao chefe se eu podia ter 1h30 de almoço. Eu sairia um pouco mais tarde e ele me daria então 1h30 de almoço. Eu estava recente ali, mas fui em oração. E ele atendeu o meu pedido e eu chegava mais cedo em casa, almoçava, pegava minha filha e ajudava minha esposa a levar para a escola. Minha esposa também trabalhava nesse período, era professora. Mas nesse período que nós estávamos passando por essa dificuldade, o que nós fizemos? Nós começamos a orar, pedindo a Deus que nos desse um carro. Senhor, nos dê um carro, e começamos a clamar ao Senhor para que o Senhor nos atendesse diante daquela dificuldade que nós estávamos enfrentando. Teve um momento na oração, minha esposa bateu no meu ombro e disse: nós estamos orando errado. Eu parei e perguntei: orando errado como? Ela me pergunta: você sabe dirigir? Eu falei: não, eu não sei dirigir. Eu também não sei. Então por que nós queremos um carro? Nós não precisávamos de um carro naquele momento. Nós precisávamos tirar a carteira de motorista, ou a carta de motorista, dependendo do local aí que você esteja nos assistindo. Então, nesse momento que eu tinha que tirar a habilitação, era o momento então de eu ter um carro. Porque antes, se eu não tivesse habilitação e não sabia dirigir, o que o carro ia fazer na garagem? Nada. Seria algo inútil também ali. Então nós começamos a mudar o foco da oração. Senhor, nos dê condições para tirarmos a habilitação. Que era muito caro na época, como é muito caro hoje. Então minha esposa, como ela tinha uma certa facilidade no trabalho dela,
por causa dos horários, eu trabalhava direto na firma, ela então foi a primeira a tirar a carteira. E o que aconteceu? Antes da habilitação dela chegar, o carro já estava na garagem. Ou seja, nós fizemos a oração correta. Aí Deus pôde nos abençoar também de forma que nós fôssemos supridos naquela necessidade que estávamos passando. Então, irmãos, não é que Deus não queira nos abençoar. Muitas vezes nós não estamos preparados para receber. Nós não estamos maduros ainda para receber. E nós temos que orar de acordo com a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que, e esta é a vitória que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Jesus também ensinou a mesma coisa, que na oração Ele diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Deus não está aqui para cumprir, fazer e realizar os nossos caprichos, mas suprir todas as nossas necessidades, ainda que pareça tardio. Às vezes esse tardio não é que Ele não queira de imediato nos abençoar, porque no verso 8 diz, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Deus é rápido para agir, só que o tempo dele não é o nosso tempo. A forma como ele age é diferente da nossa. Parece tardio, mas ele não é. Ele age no tempo correto. E ele é justo, irmãos. Ele sempre vai agir de forma justa. O problema é que muitas vezes nós estamos indiferentes a essa justiça de Deus e queremos que a nossa justiça prevaleça e não a de Deus. E a nossa muitas vezes está corrompida. Por isso nós temos que tomar cuidado. E outra coisa, no verso final, diz que nos últimos tempos muitos estarão com a sua fé fria. E ele diz, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Por isso a necessidade da oração. A oração é um renovo na nossa vida espiritual. Oração e leitura da palavra. Leitura da palavra e oração. Porque quando eu oro de acordo com a palavra. Quando eu oro, eu tenho maturidade na fé. Quando eu oro, eu entendo que Deus está no controle de todas as coisas. Quando eu oro, meu coração é afofado. Meu coração, o Senhor traz um alento, um renovo para nossas vidas. Há uma ilustração muito interessante que eu vi recente na internet, de vários leões andando. E alguém botou um dizer assim, vindo do culto de oração. E é isso que a oração faz. Traz um renovo espiritual, traz um renovo na nossa vida. Por isso que essa mulher, ela foi persistente. E o Senhor deu um exemplo, usando exatamente uma viúva, uma mulher, uma pessoa sem recursos. Mas essa pessoa, apesar do juiz ser iníquo, a atendeu. Não fará justiça o Senhor com você e comigo, já que nós somos filhos dele, porque ele não faz acepção de pessoas. Ele tem filhos e filhas. E ele atende, ele ouve, ele socorre. Por isso que a Bíblia fala que devemos orar, como diz o apóstolo Paulo, orar sem cessar. E diante desse caos que nós estamos enfrentando hoje no mundo, como tem sido necessário a oração. Então aproveite para orar, buscar mais a Deus, entender que o Senhor está no controle da história, entender que Ele parece estar sendo demorado em nos atender, mas no tempo certo, na hora certa, Ele há de intervir sobre a nossa vida, sobre a nossa causa, e com justiça, graça e misericórdia, há de nos atender. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa renovar a sua fé, que a oração faça parte da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.